Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos convidar as crianças para a gente estar orando por elas, para elas ir para a salinha, em nome de Jesus. As crianças podem estar vindo aqui na frente. E as professoras também. Hoje é a professora, a irmã Angélica. Está vendo como é que elas gostam de ir na salinha? Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida delas, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, cada criança aqui, Senhor, presente. Espírito Santo, elas vão estar entrando pelaquela porta, Senhor, aonde elas não estão indo para uma sala comum, mas para uma sala, Senhor, para aprender acerca da Tua palavra. Espírito Santo, usa, Senhor, a professora, Senhor, para que seja um canal, um instrumento do Senhor, para, Senhor, ensinar a elas a Tua palavra, a Tua vontade, aquilo que o Senhor queira estar ensinando para elas nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, e tudo aquilo que vai ser ensinado lá, que elas venham colocar em prática, Senhor. Assim nós oramos pela vida das crianças, pela professora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, crianças? Amém? Glória a Deus. A Adma vai junto, né? Ela acha que ela é criança, né? Ai, Deus. Glória a Deus. Tem que rir para a gente começar. Amém? Aleluia. Essa semana, sabe, você vai atendendo, você vai conversando com um, conversa com outro. E durante a semana você vai pedindo para Deus a direção que Ele quer falar conosco. É assim que eu preparo as ministrações. E tem semanas que são mais fáceis, outras parece que é mais difícil a ministração. Não para mim, mas eu falo em termos de respostas de Deus. Porque tem dia que parece que é lá no finalzinho do segundo tempo, outros parece que é antes. Mas especificamente essa, não sei porquê, mas eu não conseguia dormir. Eu não dormi de sexta para sábado e nem de ontem para hoje. Eu fui dormir ontem, era 6 horas da manhã, e hoje eu vim dormir, era 5h45. Até a Adriana falou: amor, o que está acontecendo? Você está preocupado com alguma coisa? Eu falei: não estou. E não estou mesmo, irmãos. Pelo menos no meu consciente. Mas E durante a noite, coisa que eu não faço é ficar pegando a Bíblia para me ficar lendo. Normalmente eu oro, mas não fico lendo. E esses dias eu fiquei lendo. E justamente era essa palavra que a gente vai ler. Nessa palavra, o Espírito falou comigo dessa maneira. As pessoas, elas reclamam muito de Deus. Por que acontece isso na minha vida e na vida do outro não acontece? Sendo que eu sirvo a Deus e o outro não. De cara Deus me respondeu. O nome disso é justiça própria. E Deus, falando comigo, Ele foi me dando o texto, foi me dando outros contextos, mas para isso ser desenhado numa ministração, não é muito fácil, porque é um quebra-cabeça. Que Deus não fala conosco da forma que talvez nós imaginamos. Então você tem que ir montando esse quebra-cabeça. Então eu convido você a abrir a sua palavra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo a partir do 11. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, assim como Ele falou comigo, a respeito que a obediência a Deus
leva você a ser um homem próspero. Eclesiastes, versículo 11, versículo 8, capítulo 8, versículo a partir do 11. Diz assim: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia. Espírito Santo, a tua palavra foi lida, Senhor, mas somente, Senhor, o teu Espírito é quem pode nos revelar. Fale conosco, Senhor, através da sua palavra. Senhor, abre os nossos olhos, papai, os nossos olhos espirituais, para que assim nós possamos, papai, ver e enxergar coisas, papai, que os nossos olhos, papai, humano não conseguem enxergar. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, porque os nossos ouvidos humanos vão ser, papai, incapazes de ouvir coisas espirituais. Senhor, eu te clamo nesta manhã, nós queremos ouvir, papai, algo diretamente do trono do Senhor, que somente os nossos olhos e ouvidos espirituais é quem podem, papai, entender aquilo que a tua palavra, Senhor, queira falar conosco nesta manhã. Assim nós oramos e te pedimos, Senhor, a revelação que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus. Versículo 11. Preste atenção nessa palavra. Salomão, ele, nesse capítulo 8, ele está falando que ele decidiu olhar o que está acontecendo aqui na terra. Ele decidiu olhar a vida das pessoas, porque ele falou: tem algo errado, porque nós estamos olhando para algo que é passageiro. Isso aqui vai passar, e eu estou desperdiçando a minha vida aqui. E ele diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Olha, eu posso ser até uma pessoa boa, mas o meu coração sempre quer fazer coisas más. Eu estou dentro da igreja, eu ouço falar de Deus, eu quero até fazer coisas boas, mas é coisas más que eu pratico. E aí ele diz, no versículo seguinte: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante de Deus. Ele pega e fala assim: olha, não adianta você querer fazer o mal, porque você vai colher, ou melhor, vai ter consequência. Quando nós vemos a nova aliança, sabe, o Senhor falou muito comigo nas noites sobre isso.
Irmãos, se nós não voltarmos para a origem aonde tudo iniciou, é impossível você pegar e entender o que verdadeiramente é a graça. Se você não entender por que você está aqui, se você não entender por que Deus fez você, se você não entender por que Ele te ama, como que você vai amar Ele? Então, se você não entender o significado de Deus na tua vida, é impossível você pegar e fazer coisas boas aqui na terra. Salomão, as pessoas que obedecem, elas fazem o bem, mesmo elas fazendo algo errado, mesmo elas ainda colhendo algo errado, mas no final, elas vão colher coisas boas. O problema é as pessoas que vivem fazendo coisas erradas, porque o final é o mal, não tem para onde correr. O problema é que muitas vezes as pessoas desistem de tudo. Quando você entende a existência sua, é impossível você fugir de Deus, porque é de lá que você veio. Como que você vai fugir da onde você veio? Como que você vai correr da onde você surgiu? Eu tenho hora que eu fico imaginando, ou eu fico tentando entender, que talvez é isso que está me machucando. Pessoas que estão tentando desistir daquilo que é impossível fazer. Não tem como você desistir. Na verdade, você está atrasando o seu processo. Porque não tem tempo para desistir. Porque Deus não te deu essa opção. Sabe quando você pega e começa a achar que na tua vida está dando tudo errado? Sabe quando você começa a achar na tua vida que nada na sua vida tem jeito? Sabe quando você começa a achar que, olha, parece que Deus esqueceu de mim, parece que tudo para os outros está bem, mas comigo tudo está errado? É porque você largou de fazer o que é certo e começou a olhar para eles achando que eles estão certos. Nós não somos desse mundo, mas eu insisto em dizer, o parâmetro não é o mundo para nós. O parâmetro para nós é a palavra de Deus. E eu vejo pessoas usando ainda parâmetros do mundo para tentar se direcionar. Eu não preciso de ninguém para me corrigir. Eu sei quando eu estou errado. Você sabe quando está errado. Só que você vem perguntar para mim só para justificar o seu erro, para ver se eu vou concordar com que você está errado. Mas você sabe que está errado. Ontem, nós estávamos conversando numa reunião. Uma reunião sobre o resiliência. E dentro dessa reunião, que é uma reunião de líderes, eles fizeram uma pergunta para mim. E eu fiquei em silêncio. Porque muitas vezes a melhor coisa é ficar em silêncio, para você não se comprometer. Não é porque você não sabe a resposta, mas tem resposta que é melhor você não falar. Mas um deles falou algo que ficou na minha mente. Pastor, todo mundo sabe a resposta. O senhor não precisa falar. O senhor não precisa chegar num líder de louvor ou num membro do louvor e falar que ele não pode fazer parte do louvor porque ele não é dizimista. Porque ele sabe. Se ele tem coragem de roubar Deus, ele não deveria ter coragem de subir na igreja. Pastor, o senhor não precisava falar isso para um líder de célula, ou para um líder em treinamento, ou para um anfitrião, que se ele não for dizimista, ele não serve para ser isso. Porque se ele rouba Deus, como que Deus vai aceitar alguma coisa dele? Mas você sabe por que às vezes eu não faço? Porque às vezes eu não quero machucar o meu irmão.
Sabe por que às vezes eu não faço? Porque às vezes eu quero ser o bonzinho. Só que, irmão, com Deus não tem bonzinho. Deus fez Lúcifer um anjo perfeito. É o que a Escritura diz. Mas ele se tornou mau. Escolhas dele. Você é fruto das suas escolhas. Salomão teve um ótimo professor. Pois Davi ensinou tudo para Salomão. E Salomão, ele começou fazendo tudo certo. Só que no meio do caminho, ele se perdeu. Um homem que casou com mais de 300 mulheres. Teve mais de 700 concubinas. As suas concubinas queimavam seus filhos a deuses pagãs. Você acha que agrada a Deus ver você sacrificando um filho seu a deuses? Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele está no fim da vida, ele está velho. Ele pega e fala, tudo isso é vaidade. Tudo isso tem que acabar. Sabe o desejo e a ganância por dinheiro? Vaidade. Desejo de ter as coisas, Fica numa cama doente e você só quer uma coisa: a cura. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, você só quer a cura. Você ama alguém de verdade, aquela pessoa importante, e ela fala, eu não quero mais você, nada mais importa. Eu estou lendo um livro. Eu estou lendo ele com bastante calma, porque eu quero refletir nele. Eu não estou lendo ele porque eu quero ter aquela mente, porque o nome do livro é Uma Mente Milionária. Eu não quero ser milionário, porque se eu quisesse ser milionário, eu tinha que ser empresário, e não pastor. Eu estou lendo ele porque ele destrava muito a mente das pessoas, irmãos. E eu quero muito ver você próspero. Eu quero muito poder te ajudar. Na hora que você vir falar comigo, eu poder ter argumentos para mim orientar você em todas as áreas da sua vida. Entre elas, a financeira, que é um dos maiores mal hoje aqui na terra. E Deus quer ver você bem. Por isso eu decidi ler esse livro. E ouvindo várias pessoas que leu falando para mim, eu fiquei curioso e estou lendo. Essa semana, as partes que eu li dele, conta um pouquinho da história de uma pessoa que ele pega, quando ele era jovem, ele ouvia muito a mãe dele, ele ia sempre pedir dinheiro para a mãe. E todas as vezes a mãe falava que não tinha. Aí a mãe falava assim, ó, vai e pede para o seu pai. Aí ele ia, pedia dinheiro para o pai sempre dava. Aí ele cresceu. Quando ele cresceu, ele falou assim, eu quero me tornar milionário. A mente dele cresceu achando que mulher não pode ter dinheiro, porque nunca a mãe dele tinha dinheiro. Entenda uma coisa, irmãos. Você é aquilo que você
quer ser da sua vida. Decida mudar a sua vida. Decida ser diferente. Faça algo diferente. Mas por você. Não pelos outros. Salomão, Davi ensinava tudo para ele. Ele não teve qualquer livro para ele ler. Teve o próprio pai, que na minha opinião é um dos maiores reis de toda a história, se não o maior. Judas teve o maior pastor, e nem por isso aceitou Jesus. Andava com o pão vivo, mas nunca aproveitou. Então, às vezes, também não é sobre aquilo que você lê, é sobre aquilo que você pratica. Quando você lê, do versículo 11 ao 15, você vai entender que todo o segredo está revelado no versículo 5 do capítulo 8, que diz assim, ó: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós primeiro agimos, depois é que vamos pensar o que nós deveríamos ter feito. Quando você realmente está orando, espere verdadeiramente Deus falar com você. Mas tem pessoas que oram hoje, ou às vezes nem começou a orar e já tomam uma decisão. Outra coisa, Deus falou uma vez, pede a confirmação: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo que o Senhor quer de mim? No versículo 16, diz assim: aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer Deus, e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois a quem nem de dia nem de noite vê o sono dos seus olhos, então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Você nunca vai conseguir entender Deus. Salomão está dizendo assim: eu não consegui. Porque o sol vai nascer para todos. Para quem ouve Deus e para quem não ouve. Existe uma coisa que nós temos que aprender. Tem pessoas aí fora, ele não tem Deus, mas ele tem dinheiro. Tem pessoas aí fora, que ele não tem Deus, mas ele é uma pessoa boa, mas ele não tem Deus, irmão. Entenda a diferença. Ele não vai para o mesmo lugar que nós vamos. É o que a palavra diz. Porque a palavra diz que Jesus, ele veio para muitos, mas muitos não são todos. E aonde está o problema disso? É que nós muitas vezes ficamos nos comparando com eles, sendo que é eles que têm que se comparar conosco. Nós somos o modelo. Assim como Cristo é o nosso modelo. Quer seguir um exemplo? Siga Cristo. Não eles.
Ah, mas fulano faz isso, faz aquilo outro de errado, e eu que ando lá tudo certinho. Calma, irmão. Calma. É uma questão só de tempo. A Bíblia diz no Salmo 37, coloca lá, 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Irmão, não tem vida. É só uma questão de tempo. Agora nós somos eternos. Irmãos, nós estamos sendo preparados para a eternidade. Essa é a diferença. Você está sendo preparado para algo muito maior do que isso que talvez você vê. Salomão, quando ele está falando, olha, está vendo tudo isso aqui que vocês estão vendo debaixo do sol? Isso aqui é vaidade. Isso aqui é passageiro, vai passar. Se você quer viver aqui um pouco melhor, se você quer verdadeiramente passar aqui sem sofrimento, ou melhor, sofrer um pouco menos, então obedeça a Deus. Só que aí as pessoas se confundiram, porque Deus mandando o seu filho por nós, ele morre por nós, pagando assim todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, e agora nós somos livres da condenação. E eu agora como homem livre, entenda isso aqui, ó. Eu agora como livre, eu posso fazer o que eu quero. Porque antes eu era escravo do diabo. Eu não tinha opção. Mas agora eu tenho opção. Então agora eu pratico o pecado se eu quero. Antes não. Porque se antes eu era viciado em algo, é porque eu era escravo do vício. Mas agora, se eu sou ainda viciado, é uma opção minha. Ô pastor, mas eu não consigo. Eu ainda continuo com o vício. Não. Você não é mais viciado. É que você foi liberto, mas a sua mente ainda continua presa. E eu vou usar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Na Índia, eles pegam um elefante, ainda bebezinho, e eles amarram uma corrente. Existem lugares que eles colocam um arame no pé do elefante ainda pequeno. Esse elefante ele vai crescendo, se torna adulto. Ele teria força para quebrar o arame ou a corrente ou não? Mas por que ele não quebra? Porque ele tem a memória que aquele arame, aquela corrente, ele não tem força para quebrar. Porque a memória dele é ainda de quando era bebê. Eu não tenho força para quebrar. Assim somos nós. O inimigo colocou uma seta na nossa mente. E essa memória que está na nossa mente, essa imagem, é ainda do nosso passado, do velho homem. E o velho homem diz assim: eu não consigo me libertar. Mas não é você. Por isso que é impossível nós, sozinhos, se libertar. Precisa de Cristo. O que você precisa entender é que não é você. É Cristo em você. Então reconheça: eu não consigo. E declare todos os dias da sua vida: Senhor, eu sei que eu não consigo,
mas o Senhor já me libertou. Eu já sou livre. Eu já não uso. Eu já não fumo. Eu já não faço mais isso. E vai declarando. Até que um dia você está livre. Só que você não pode levantar de manhã cedo e falando assim: antes eu roubava 5 galinhas, hoje eu vou roubar só uma. Esse é o problema de muitos cristãos. Agora eu vou diminuir, porque eu tenho que parar aos poucos. Não! No dia que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você não quer mais fazer nada errado. Vai ter que acontecer na sua vida de forma espontânea. Você não premeditou aquilo. Você caiu numa armadilha. Você sabe o que significa o laço do passarinheiro? Presta bem atenção nisso aqui. O inimigo, ele pega, arma um laço. Gente, é uma armadilha tão simples. Eu fico ouvindo alguns irmãos que gostam eu vou falar por mim. Eu não vou nem usar vocês. Eu vou usar eu como exemplo. Há uns anos atrás, eu vivia atrás de pastores renomados que davam grandes revelações. Mas eu não conseguia usar na minha vida nem um pouquinho que eu sabia de Bíblia. Por quê? Porque eu não entendia esse texto, que está lá em Salmo 91, versículo 11. Acho que é isso. Salmo 91, versículo 11. Não. Coloca lá no versículo 8. E aos teus anjos dará ordem. Deixa eu pegar aqui que eu já falo. Salmo 91, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo, você já deve ter feito, até talvez quando era criança, eu fiz, eu morava no sítio. Nós pegava um pedacinho de corda ou barbante, colocava ali, amarrava num pedaço de árvore, aquelas árvores que enverga ou taquara, e a hora que e colocava ali um pouquinho de quirelinha para ele, a hora que ele vinha, que ele pisava, aquele laço pegava ele pelas pernas. Esse é o laço do passarinheiro. Assim somos nós. Você sabe aonde nós caímos no laço? É naquilo que nós mais temos fragilidade. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Sabe a pessoa que tem problema financeiro? É ali que é o laço do passarinheiro para ele. Sabe quem tem problema com ansiedade? É ali que é o laço do passarinheiro dele. Sabe quem tem problemas em comunicação? É ali que é o laço do passarinheiro dele. Sabe qual que é o problema? Ele procura sempre o laço do passarinheiro do vizinho. Mas ele nunca olha para o dele. Porque é praticamente impossível ele olhar o dele. Porque o laço do passarinheiro é tão fácil de ver que eu não consigo olhar o meu, mas eu olho do outro. Por isso que nós vivemos atrás de revelação e esquecemos de olhar o que está diante dos nossos olhos. Por isso que a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não adianta eu viver com revelação dos outros. Eu tenho que viver com a revelação que Deus dá para mim. Porque se Deus não te deu, irmão, a revelação dele para você, você vai viver pisando no laço do passarinheiro. Você vai viver aprisionado numa ansiedade, numa depressão.
Você vai viver tomando remédio, e aí você sabe o que você acha? Que é só os outros que tem problema. Eu vou dar um exemplo eu. Vou fazer um exame, o meu nível de estresse dá lá no mais alto. A Adma fala, não doutor, ele não tem isso não. Tem. Cortisol, né amor? Deu lá nas alturas. Não demonstro. Parece que não tenho. Mas o que é isso? Preocupação demais. Só que eu não demonstro. A Adma me perguntou a semana inteira, o que você tem? Pergunta para ela o que eu respondo. Nada. Só respondo isso para ela. Nada. Mas alguma coisa está de errado, irmão. Entenderam? Então, eu estou pedindo para Deus, Senhor, me mostra. Tem alguma coisa que está errada comigo. É normal ficar a noite inteira acordado? Não é. Entenderam? Então, o laço do passarinheiro pegou Salomão. E ele foi entrelaçado por esse laço, irmão. O que esse laço tem pegado você? E acredite, ele é simples. Mas ele é o que tem de mais simples e é o que o inimigo mais tem aprisionado nós. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Volta lá no 8:5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. O tempo vai saber aguardar o tempo certo para todas as coisas aqui. O juízo, ele vai saber determinar cada coisa da sua vida. Ele vai entender que o juízo, que as coisas vão vir sobre ele, porque é algo que Deus realmente tem para ele. E ele não vai ser ingrato. Viver a graça, irmão, é você entender que você não merecia nada. Tudo que você tem está ótimo. Você não merecia nada. Então tá bom. Então se você entender que tudo que você tem está ótimo, você vai passar por um outro nível. É um nível que nós chamamos de gratidão. Então você entrou no Santo dos Santos. Porque não tem vaga para o ingrato lá. É impossível entrar o ingrato no Santo do Santo. E para entrar no Santo do Santo, você precisa abrir mão do eu. O eu, ele tem que ficar aqui, ele tem que morrer. Ele tem que morrer para o mundo. E o mundo, ele não aceita essas pessoas. A maior prova, se você morreu, é as pessoas começar a te rejeitar. Você tem sido convidado para a festinha? Se você tem sido, então você não morreu para o mundo. Agora, se as pessoas não te convidam mais, é porque você tem morrido para o mundo. É só você começar a ver esses detalhes. A obra de Deus, ela é incompreensível. Mas a revelação da palavra de Deus é quem faz nós andarmos naquilo que nós vamos compreendendo, que é a sua palavra. Por isso que nós temos que andar pela palavra, mas não uma palavra da forma que se lê, mas é uma palavra da forma que ela é revelada. Por isso, o Salmo 119, versículo 105, e eu vou encerrar aqui. Salmo 119, versículo 105. Essa é a verdadeira revelação que nós temos que ter. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Porque se você verdadeiramente entende a palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para teus pés. Imagina você precisa entender que lâmpada para os teus pés, então o mundo é as trevas.
E sem a palavra, você está saindo no escuro. Você, sem a palavra, você está andando no escuro, irmão. Mas quando você está com a palavra, você está com a luz. Você sabe aonde você pisa. Você não vai pisar, presta atenção, você não vai pisar no laço do passarinheiro. Você não vai pisar em buracos, em armadilhas. E a Bíblia ainda garante que você pode pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E luz para o seu caminho. Você vai poder andar tranquilamente nesse mundo cheio de trevas e tentações. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para passar para a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.